Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, estou aqui mais uma vez, com o propósito de trazer mais uma meditação na palavra de Deus para todos nós. Amém? Estou enviando as palavras no grupo de transmissão da igreja, pelo YouTube e também no Facebook. Peço aos irmãos que curtam lá a palavra, dão um like, amém, irmãos? Dão um apoio. E o único propósito e objetivo das pregações é o evangelismo e a edificação da igreja. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos que eu tenho muita fé nessa palavra, que é o seguinte: você não vai morrer enquanto Deus não cumprir todos os projetos de Deus em sua vida. Amém? Essa palavra eu tenho muita fé nela, eu creio, eu vivo essa palavra e ela tem trago ânimo para mim nesse momento de tanta mortandade na terra. Eu acredito plenamente na soberania de Deus e nos propósitos de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Olha só o texto que eu escolhi aqui para fazer a introdução da palavra. Mateus capítulo 2, o Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao 20. Amém? A palavra de Deus diz assim, Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma um menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele de noite, tomou o menino de noite e sua mãe, Maria, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta que disse: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se o clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existiam. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam tirar-lhe a vida. Irmãos, que palavra tremenda! Quando eu leio esse texto da palavra do Senhor, eu fortaleço mais ainda a convicção que eu tenho de que Deus é poderoso para nos livrar de todo o mal, enquanto Ele não cumprir os projetos dele em nossas vidas. Nada poderá tirar a nossa vida. Esse texto da palavra do Senhor que nós lemos aqui mostra quando Jesus Cristo, ainda criança, e o rei Herodes ficou sabendo que havia nascido o futuro rei de Israel, e Herodes ficou com medo daquele rei, que era Jesus Cristo, assumir um reinado como se fosse na época de Davi, um reinado terreno. Mas Jesus Cristo veio aqui na terra para trazer o reino dos céus, um reinado celestial. E o reinado terreno de Jesus vai ser no milênio, quando Jesus irá reinar aqui sobre a terra por 1000 anos. Mas Herodes não sabia. E Herodes, com medo de Jesus tomar o lugar dele, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, procurando dessa forma matar Jesus de todo jeito, para que o rei dos judeus não crescesse e não estabelecesse o reinado aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo àquele lugar e comunicou com José e com Maria para que eles pegassem a criança e fugissem da terra de Israel, que eles fossem para o Egito, e lá eles ficaram até que Herodes morreu. E o outro anjo apareceu, um anjo apareceu novamente e mandou que eles pudessem retornar a Israel.
e foi onde Jesus foi para Nazaré, e Jesus cresceu em Nazaré. Mas Deus não permitiu que o inimigo tirasse a vida de Jesus Cristo, porque Jesus nasceu para crescer, para viver no meio de nós, e para, quando ele tinha 33 anos de idade, ele morresse por todos nós na cruz do Calvário, e através do sangue dele, ele comprasse para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, conforme está escrito na palavra. Amém? E, irmãos, e por que eu estou trazendo essa palavra? Porque esses dias a irmã Vera Lúcia, obreira lá da igreja, ela fez um comentário sobre uma palavra que eu preguei há poucos dias atrás, que eu gostei muito. E ela falou: pastor, eu creio que nós não iremos morrer sem que Deus cumpra em nossas vidas os projetos dele. Ela falou isso e é uma palavra verdadeira. Ela falou: eu mesma, pastor, fui livre da morte várias vezes. E ela sabe que Deus livrou ela porque Deus tinha um projeto na vida dela. Da mesma forma aconteceu comigo, irmãos. Na época em que eu era cachaceiro, que eu vivia bebendo, eu morava em Planaltina, uma cidade muito violenta, onde o índice de homicídio lá é muito grande. E eu vivia ali no meio daquela turma ali, bebendo e brigando na rua, e já levei tiro, e já briguei, já tive problemas, mas Deus nunca permitiu que eu morresse, porque Deus tinha um plano na minha vida e na vida da minha esposa Aldiana. Hoje eu sou pastor, líder de uma igreja. Nós temos, pela graça, pelo Espírito de Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos pregado o Evangelho, temos adorado a Deus e temos ganhado muitas almas para o Senhor. E foi por isso que Deus não permitiu que eu morresse no passado. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu olho o exemplo de Moisés. Moisés ainda quando criança, também, quando Moisés nasceu, Faraó, que era o rei do Egito, estava furioso com os hebreus. E Faraó estava preocupado porque ele imaginou que os hebreus estavam crescendo demais em números, multiplicando, e ele quis dar um jeito de exterminar com os hebreus. E ele deu uma ordem para que fossem mortos todas as crianças, todos os homens que nascessem, e as mulheres deixaria com vida. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, que para que Moisés não morresse, a mãe de Moisés eles construíram uma pequena arcazinha, esqueci o nome que dá, e colocou piche em volta dela ali, naquele cesto, e ali eles colocaram a criança, Moisés, dentro daquele cesto, e para que Moisés não morresse, colocaram Moisés no rio, amém, irmãos? No rio Nilo, e as águas do rio foram levando Moisés. E o rio Nilo, os irmãos sabem que é cheio de crocodilos, mas Deus não permitiu nem que aquele cesto virasse com aquela criança, e nem que os crocodilos matassem Moisés. Porque Moisés era um escolhido de Deus, e Deus tinha um projeto na vida de Moisés, para que Moisés vivesse para libertar o povo de Israel da escravidão imposta pelos egípcios. Amém, irmãos? E Moisés cresceu, e a palavra de Deus diz que Moisés viveu 120 anos, 40 anos no palácio, lá de Faraó, como filho da filha de Faraó. Depois viveu no deserto, pastoreando ovelhas, mais 40 anos. E depois ele viveu mais 40 anos guiando o povo de Israel em direção a Canaã. E Deus não permitiu Moisés morrer. Eu me recordo do apóstolo Paulo. No final da terceira viagem missionária de Paulo, Paulo vai para Jerusalém. A Bíblia diz que os judeus prendem a Paulo e eles queriam matar Paulo. E Paulo acabou sendo entregue para as autoridades romanas e ficou sob custódia de Roma. E Paulo apelou para César. E Paulo teve que ir para Roma. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo estava muito aflito, teve um dia que Jesus se colocou ao lado de Paulo e disse: Paulo, coragem, pois do mesmo modo que você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, importa que você testemunhe a meu respeito em Roma. E a Bíblia diz que eles entraram num barco, a viagem era de barco. E a viagem, irmãos,
foi muito turbulenta, muito perigosa, muitos ventos, né? O mar furioso. E ali a palavra de Deus diz que eles estavam desesperados, sem saber o que fazer. Mas em uma noite lá, um anjo de Deus aparece para Paulo e diz: Paulo, avisa a todas as pessoas que estão no barco que ninguém vai perder a vida se eles permanecerem no barco. E a palavra de Deus diz que passou algum tempo e o mar enfureceu e era terrível a navegação deles, a ponto que eles naufragaram, eles afundaram. Mas Deus não permitiu que Paulo nem ninguém morresse afogado. E eles foram parar em uma ilha chamada de Malta. Chegando nessa ilha, eu creio que estava muito frio e eles estavam fazendo uma fogueira. E a Bíblia diz que Paulo pegou uns gravetos, uns garranchos lá para colocar na fogueira. E tinha uma víbora ali, uma cobra venenosa. E aquela víbora picou a Paulo. E as pessoas olharam e disseram: esse homem deve ser homicida, porque ele escapou do naufrágio, mas a justiça de Deus está cobrando ele. A serpente picou ele, ele vai morrer. E a palavra de Deus diz que o tempo passou, eles olharam para Paulo e Paulo não morreu, porque Deus tinha propósitos na vida de Paulo. A Bíblia diz que aconteceu o mesmo com Pedro. Herodes mandou prender a Pedro e a Tiago, e Herodes decapitou Tiago. E a palavra de Deus diz que Pedro estava preso, talvez para ser morto no outro dia, porque quando Herodes matou a Tiago, agradou os judeus, e Herodes estava querendo fazer média e ia matar Pedro também. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo na cadeia, e o anjo destruiu as cadeias, as correntes, e libertou Pedro de lá, porque Deus ainda tinha propósito na vida de Pedro. Existe uma tradição que não está na Bíblia, que também o apóstolo João foi lançado em um caldeirão cheio de óleo fervente. O óleo estava borbulhando, segundo a tradição, e jogaram João naquela bacia de óleo. E a Bíblia diz que João também não morreu, porque Deus ainda tinha projetos na vida de João. Então eu quero te dizer neste dia, meu irmão, você que está preocupado, angustiado, com tanta mortandade que está sobre a terra, eu quero afirmar para você que, segundo a palavra de Deus, você não morrerá enquanto Deus não cumprir em sua vida todos os sonhos e projetos que Ele tem para cumprir em sua vida. Deus livrou Jesus de ser morto por Herodes. Deus livrou Moisés de ser morto por Faraó e pelos crocodilos. Deus livrou o apóstolo Paulo de morrer pelas autoridades judaicas, romanas. Deus livrou o apóstolo Paulo de morrer no naufrágio. Deus livrou Paulo de morrer picado pela serpente, porque Deus ainda tinha um projeto na vida de Paulo. Deus livrou Pedro da prisão, porque Deus tinha projeto na vida de Pedro. Deus me livrou em Planaltina, porque Deus tinha projeto na minha vida. Deus livrou a Vera Lúcia, meus irmãos, lá da Vila América, na época que ela era do mundo, porque Deus tinha projeto na vida da obreira Vera Lúcia. E é assim que Deus faz conosco. Enquanto Deus não cumprir em nossas vidas todos os sonhos e projetos dele, nós não iremos morrer, porque Deus é quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Deus tem poder de nos preservar, de nos livrar. E quando eu digo isso, irmãos, não é porque eu estou sendo insensível com o luto que está no planeta Terra, não, com milhares de pessoas que estão morrendo, e nem estou dizendo que nós somos melhores do que alguém. Eu estou apenas dizendo que enquanto Deus não cumprir os projetos dele em sua vida, você não vai morrer, porque Deus vai fazer acontecer os projetos dele em sua vida. Eu não sei quais são os projetos de Deus para você, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na sua vida, mas o Senhor vai cumprir na sua vida tudo que ele tem que cumprir. Creia nessa palavra, irmãos. Toma posse dessa palavra. Não permita o medo invadir o teu coração. Saiba que Deus está no controle
E é Ele quem te dá a vida. E você só vai morrer na hora que Deus quiser, porque o Senhor Deus é que sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E só Ele pode dar e tirar a vida. Não tenha medo. A Covid-19 tem matado milhares de pessoas, mas você vai viver até o dia que você cumprir os projetos de Deus para você. Amém? E para Deus também. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém?